As 7 palavras ditas por um estranho alto, em um traje branco esvoaçante, mudaram minha vida para sempre. Venha comigo. Confie em mim. Eles irão se arrepender. Eu estava sentada no chão de mármore frio do aeroporto internacional de Dubai, tremendo, faminta, completamente sozinha, quando ele parou bem na minha frente e olhou para a garota brasileira chorando, rodeada por lojas de ouro que eu mal podia respirar perto. Mas deixe-me voltar 4 horas, ao momento em que percebi que minha própria mãe havia me deixado para trás. Eu tinha 14 anos. Estava parada no portão 23, observando o avião para Bangkok taxiar pela pista, com minha família a bordo, e eu definitivamente não. Apenas eu, Sofia, uma garota magricela em uma camiseta larga, compreendendo lentamente que minha mãe havia olhado para meu irmão, acreditado em suas mentiras e entrado naquele avião sem sequer um olhar para trás. Ela não me perdeu na multidão. Ela não se confundiu. Ela me abandonou de propósito. E 4 horas depois, quando a polícia a ligou em Bangkok, quando ela descobriu o que seu garoto de ouro realmente estava planejando, quando soube que não se tratava de férias, mas sim de R$3 milhões, cerca de $600 mil, seu rosto ficou branco como um defunto. Para entender por que esse momento foi, na verdade, a melhor coisa que já me aconteceu, você precisa saber o quão invisível eu fui durante toda a minha vida. Meu nome é Sofia Lacerda. Tenho 32 anos agora e administro um negócio bem-sucedido de importação e exportação. Mas naquela época, aos 14 anos, eu era basicamente a personagem de fundo da família. Sabe como algumas pessoas iluminam uma sala quando entram? Eu era o oposto. Eu era o papel de parede humano, o tipo de criança que podia sentar à mesa de jantar e, de alguma forma, ainda ser invisível. Minha mãe, Regina, trabalhava em turnos duplos como administradora hospitalar. Ela fazia isso desde que meu pai morreu, quando eu tinha 6 anos. A morte do papai atingiu nossa família com força, mas atingiu meu irmão, Tiago, mais ainda. Ou pelo menos era nisso que minha mãe sempre acreditou. Tiago tinha 9 anos quando perdemos o pai, e a partir desse momento, ele se tornou o homem da casa aos olhos de minha mãe. Tiago era 3 anos mais velho do que eu, estrela do time de futebol, sorriso fácil, o tipo de charme que fazia as professoras esquecerem que ele não tinha feito a lição de casa. Ele não podia errar. E eu digo isso literalmente. Em 17 anos, nunca vi minha mãe culpar Tiago por nada. Se algo quebrava, eu o fiz. Se dinheiro sumia, eu devia ter pego. Se havia um conflito, eu o comecei. Aprendi cedo que revidar era inútil. Então, eu me tornei a fácil, a quieta, aquela que nunca reclamava, nunca exigia atenção, nunca causava tumulto. Pensei que se eu fosse boa o suficiente, pequena o suficiente, invisível o suficiente, minha mãe acabaria me vendo. Ela nunca viu. Minha avó, vovó Elza, mãe do meu pai, morava no interior de São Paulo. Tiago costumava ficar com ela nos verões, quando mamãe fazia turnos extras. Vovó Elza era a única pessoa que parecia notar minha existência. Ela me enviava livros pelo correio, ligava no meu aniversário quando mamãe esquecia e me contava histórias sobre meu pai. Mas ela estava envelhecendo e eu não a via tanto quanto gostaria. No verão em que fiz 14 anos, algo mudou. Fui aceita em um programa de artes de elite, com bolsa integral. O tipo de coisa que deveria ter deixado minha mãe orgulhosa. Por um breve momento, os holofotes estavam sobre mim. Tiago odiou. Ele não disse nada diretamente, mas eu podia sentir seu ressentimento como uma corrente de ar frio na sala. Ele começou a fazer pequenos comentários sobre como programas de arte eram perda de tempo, como eu provavelmente envergonharia a família, como a bolsa era provavelmente um erro administrativo. Minha mãe não me defendeu. Ela apenas mudou de assunto. Cerca de uma semana antes de nossa viagem, algo estranho aconteceu. Cheguei em casa mais cedo da escola e ouvi a voz de Tiago vinda do quarto dele. A porta estava entreaberta e ele estava ao telefone com alguém. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas suas palavras me paralisaram. O fundo de investimento, ele disse. E ela não pode descobrir. Assim que eu fizer 18 anos, estará resolvido. Pisei acidentalmente em uma tábua que rangia, e ele saiu correndo, fechando a porta atrás de si com força. Você estava me espionando? Seu rosto estava vermelho de raiva. Eu acabei de chegar em casa. Eu não. Não se meta na minha vida, Sofia. É sério. Ele me empurrou e desceu as escadas. Fiquei ali parada por um longo momento, confusa. Que fundo de investimento? Sobre o que ele estava falando? Eu não entendi na hora. Quem dera eu tivesse entendido. Poucos dias depois, partimos para nossas grandes férias em família.
Mamãe havia ganhado uma viagem para a Tailândia em um sorteio do hospital. Eram nossas primeiras férias de verdade em anos, e eu estava genuinamente animada. 2 semanas na Tailândia. Praias, templos, aventura. A rota de voo nos levaria de São Paulo a Dubai, para uma escala de 6 horas, e depois, para Bangkok. Eu fiz uma mala leve. Tiago trouxe 3. Lembro-me de fazer uma piada comigo mesma sobre isso, sobre como eu havia aprendido a não ocupar espaço nesta família, nem mesmo no compartimento de bagagem. O voo para Dubai foi longo, mas não me importei. Eu tinha um assento na janela, e passei a maior parte do tempo lendo e assistindo a filmes. Tiago e mamãe sentaram juntos algumas fileiras à minha frente. De vez em quando, eu os via rindo de algo e sentia aquela pontada familiar de ser deixada de fora. Mas eu a reprimia, como sempre fazia. Quando pousamos em Dubai, estava exausta, mas maravilhada. Aquele aeroporto era incrível, como um palácio feito de vidro e mármore. O banheiro que usei tinha iluminação melhor do que minha escola inteira. Havia lojas de ouro e grifes, e restaurantes que pareciam ter saído de uma revista. Eu andava com a boca meio aberta, sentindo-me como uma camponesa que tropeçara em uma corte real. Tiago sugeriu que nos separássemos para explorar o terminal durante nossa escala. Ele disse que levaria mamãe para ver a área do souk de ouro e que eu poderia ir checar a livraria. Fiquei feliz com isso. A paz era rara na minha família, e eu queria aproveitar o tempo sozinha. Antes de sair, Tiago se ofereceu para segurar minha mochila. Você não vai querer carregar isso para todo lado. Eu guardo para você. Meu passaporte estava naquela mochila, meu cartão de embarque, meu dinheiro de emergência, os R$200 que vovó Elsa tinha me dado. Entreguei a ele sem pensar. Por que eu não confiaria no meu irmão? Quem dera eu pudesse voltar àquele momento. Quem dera eu pudesse agarrar aquela garota pelos ombros e dizer a ela para segurar sua mochila como se sua vida dependesse disso porque, de certa forma, dependia. Fui ao banheiro. Passei talvez 15 minutos navegando na livraria e voltei para o nosso ponto de encontro perto do portão 23. Tiago e minha mãe haviam sumido. Esperei 30 minutos, 45. Eu me disse que eles tinham se distraído fazendo compras, perdido a noção do tempo, mas uma sensação de enjoo crescia no meu estômago. Finalmente, encontrei um balcão de informações e perguntei sobre nosso voo para Bangkok. A mulher atrás do balcão digitou algo em seu computador. Depois olhou para mim com preocupação. Esse voo já embarcou, querida. Está taxiando para a pista agora. Não, minha família está naquele voo. Eu deveria estar naquele voo. Ela checou novamente. Regina Lacerda, embarcada. Tiago Lacerda, embarcado. Sofia Lacerda. Não compareceu. Meu coração parou. Minha visão embaçou. Acho que pedi para ela repetir 3 vezes antes que as palavras chegassem ao meu cérebro. Eles me deixaram. Minha mãe e meu irmão entraram naquele avião e voaram para a Tailândia sem mim. E enquanto eu estava ali congelada, eu não fazia ideia de que em menos de 2 horas eu descobriria exatamente o porquê. Eu estava parada naquele balcão de informações completamente paralisada. A mulher atrás do balcão estava falando, perguntando se eu estava bem, se havia alguém que ela pudesse ligar, mas a voz dela parecia vir debaixo d'água. Tudo parecia distante, irreal. Minha família havia me deixado. Um oficial de segurança se aproximou. Pediu meu passaporte. Eu não o tenho, eu sussurrei. Meu irmão está com ele. Seu cartão de embarque? Ele também está com ele. O oficial trocou um olhar com a mulher atrás do balcão. Eu podia vê-los calculando. Menor desacompanhada, sem documentos, sem família, sem explicação. Descobri mais tarde, muito mais tarde, exatamente o que Tiago havia feito. Quando fui ao banheiro, ele foi direto para o portão. Ele disse à equipe da companhia aérea que eu estava viajando com outros parentes em um voo posterior, porque tínhamos comprado passagens individuais, não um pacote familiar. Não houve sinais de alerta. O agente de portão apenas checou o nome dele, checou o nome de minha mãe e os deixou embarcar. Mas antes disso, ele teve uma conversa com minha mãe. Ele lhe disse que eu tinha feito um escândalo no banheiro. Ele alegou que eu estava conversando com algum garoto na internet e estava tentando encontrá-lo em Dubai. Ele afirmou que eu gritei que odiava a família e queria ser deixada em paz para sempre. Minha mãe, exausta, estressada, condicionada por anos a acreditar em tudo que Tiago dizia, aceitou a palavra dele. Ela não veio me procurar. Ela não pediu para falar comigo. Ela apenas assentiu, com os lábios cerrados e furiosa, e seguiu Tiago para aquele avião. Ela achou que estava me dando uma lição sobre gratidão, sobre não ser dramática, sobre saber meu lugar.
Ela não tinha ideia de que estava deixando sua filha presa em um país estrangeiro porque seu filho era um mentiroso e um ladrão. Mas eu ainda não sabia de nada disso. Tudo o que eu sabia era que estava completamente sozinha, sem passaporte, sem dinheiro, sem celular. Minha mãe o havia confiscado antes da viagem para limitar o tempo de tela. Eu nem sabia o número de telefone de minha mãe de cor. Um funcionário da companhia aérea se ofereceu para tentar ligar para ela. Eles pegaram o número nos registros de reserva e discaram. Caiu direto na caixa postal. Ela havia colocado o telefone no modo avião como uma passageira responsável. A ironia não me escapou. A segurança continuou fazendo perguntas. Eu não tinha respostas. Apenas lágrimas e pânico, e a crescente percepção de que estava completa e totalmente sozinha em um dos maiores aeroportos do mundo, do outro lado do planeta. Eles me levaram a um pequeno escritório de segurança. Sentei-me naquele escritório por algo que pareceram horas, embora provavelmente tenha sido apenas 45 minutos. Minha mente continuava acelerada, voltando às mesmas perguntas. Por que Tiago faria isso? Por que mamãe não me checou? E então, sem ser chamada, a voz dele ecoou na minha cabeça. O fundo de investimento. Ela não pode descobrir. Assim que eu fizer 18 anos, Tiago faria 18 anos em 3 meses. Eu não sabia nada sobre um fundo de investimento. Minha mãe nunca falou sobre as finanças do meu pai, apenas que estávamos confortáveis e que ela trabalhava duro para nos manter assim. Mas Tiago sabia de algo. Ele estava escondendo algo. E agora ele havia me deixado presa em Dubai, 3 semanas antes de a herança do meu pai se tornar acessível a ele. Isso não era uma brincadeira. Isso não era a rivalidade entre irmãos que deu errado. Isso era algo muito maior. E eu estava começando a perceber exatamente em quanto perigo eu estava. Eventualmente, a segurança me liberou de volta ao terminal com instruções vagas para esperar perto da área principal, enquanto eles contatavam a embaixada. Vaguei atordoada, até encontrar um canto perto de um café, e escorreguei para sentar no chão de mármore frio. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas. Eu tentei abafá-las com as mãos, tentei não fazer uma cena, mas não consegui parar. Eu assistia famílias passarem, crianças segurando as mãos dos pais, rindo, seguras. Uma menina de uns 5 anos deixou cair seu ursinho de pelúcia, e o pai imediatamente o pegou e entregou de volta, beijando o topo de sua cabeça. Um gesto tão pequeno, tão normal. Eu não conseguia me lembrar da última vez que minha mãe havia me tocado com esse tipo de ternura. Talvez Tiago estivesse certo. Talvez eu não fosse digna de amor. Talvez eu fosse apenas um fardo, um erro, alguém sem quem a família ficaria melhor. Meu estômago roncou alto, cortando minha autopiedade. Eu não comia há pelo menos 8 horas. Olhei para as lojas reluzentes. Gucci, Prada, Chanel. O aeroporto esbanjava luxo e eu estava sentada no chão com exatamente R$0 e 0 centavos. A ironia era tão cortante que quase me fez rir. Quase. E então, quando pensei ter chegado ao fundo do poço, uma sombra caiu sobre mim. Eu olhei para cima. Um homem alto estava ali, talvez de meia idade, vestido em um elegante traje branco tradicional, barba grisalha bem aparada e olhos escuros e gentis. Ele parecia alguém importante, alguém que provavelmente era dono de várias daquelas lojas chiques, mas ele não estava olhando para mim com julgamento ou pena. Ele estava olhando para mim com preocupação genuína. "Jovem senhorita", ele disse, seu português com sotaque. "Mas claro, você parece alguém que precisa de ajuda, e eu acredito saber exatamente como fornecê-la." Cada instinto em meu corpo gritou perigo. Estranho, país estrangeiro, sozinha. Essa era exatamente a situação sobre a qual minha mãe havia me avisado a vida inteira. Mas o fato é que minha mãe tinha acabado de me abandonar em um aeroporto, então o conselho dela não parecia particularmente confiável no momento. O homem não se aproximou demais. Ele se sentou em um banco próximo, mantendo uma distância respeitosa entre nós. Não muito longe, não muito perto, como se ele entendesse que eu estava assustada e quisesse me dar espaço. "Meu nome é Khalil Al-Rashid", ele disse calmamente. "Eu trabalho aqui no aeroporto. Sou o diretor de relações com o cliente." Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Eu anotei do outro lado do terminal. "Você me lembrou de alguém." Limpei os olhos com as costas da mão. "De quem?" "Minha filha." "Fátima." A voz dele era suave. "Ela faleceu há 5 anos, tinha 15. Ela tinha a mesma expressão que você tem agora, como se estivesse tentando muito ser invisível e esperando que ninguém notasse sua dor." Eu não sabia o que dizer. A honestidade dele me pegou de surpresa. "Eu sinto muito", sussurrei. Ele inclinou a cabeça. "Obrigado. Agora,
Você me diria por que está sentada no chão do meu aeroporto chorando? Algo na maneira como ele disse meu aeroporto, não possessivo, mas protetor, me fez confiar nele. Contra todos os avisos que me foram dados, comecei a falar. Contei-lhe tudo sobre Tiago, sobre a mentira que ele contou à minha mãe, sobre como ela acreditou nele instantaneamente sem questionar, sobre ter sido marcada como não compareceu enquanto minha família voava para a Tailândia sem mim. Eu lhe falei sobre não ter passaporte, nem dinheiro, nem telefone, nem como entrar em contato com ninguém. Eu lhe contei sobre o fundo de investimento que ouvi Tiago mencionando, sobre como eu não entendia o que isso significava, mas sabia que era importante. Khalil ouviu sem interromper. Sua expressão ficou mais séria a cada detalhe, mas ele não parecia chocado. Ele parecia um homem que viu muitas coisas em sua longa carreira e reconheceu a forma do que estava vendo agora. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. O que aconteceu com você, ele disse lentamente, não é apenas cruel. É potencialmente criminoso. Abandonar um menor em um aeroporto internacional, especialmente com roubo deliberado de documentos de identidade, é um assunto sério sob a lei internacional. Meu coração disparou. Criminoso? Muito sério. Ele assentiu. Mas, mais importante, você é uma criança que precisa de ajuda, e eu vou ajudá-la. Ele se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Confie em mim, eles irão se arrepender. Eu hesitei. Todos os alarmes na minha cabeça ainda estavam tocando. Mas algo mais profundo, algo instintivo, me disse que aquele homem era seguro. Eu peguei sua mão. Primeiro, ele disse enquanto caminhávamos. Precisamos deixá-la segura e alimentada. Quando foi a última vez que você comeu? Não sei. 8 horas? 10? Ele fez um som de desaprovação. Isso não serve. Venha. Khalil me guiou por corredores que eu nem sabia que existiam. Áreas de acesso restrito, escritórios administrativos. Ele explicava quem era aos seguranças ao longo do caminho, e eles assentiam respeitosamente. Percebi que Khalil não tinha pessoalmente autoridade para iniciar uma grande investigação internacional, mas ele sabia exatamente quem contatar e como fazer as coisas acontecerem rapidamente. Ele era influente, respeitado, e estava do meu lado. Acabamos em um escritório administrativo com iluminação suave e cadeiras confortáveis. Uma mulher chamada Aisha, de rosto gentil, sentou-se comigo enquanto Khalil fazia telefonemas na sala ao lado. Você está segura agora, Habibi, disse Aisha, entregando-me um prato de comida da lanchonete dos funcionários. Frango, arroz, vegetais, pão quente. O que quer que tenha acontecido, você está segura aqui. Comi como se nunca tivesse visto comida antes. Aquele prato de frango foi a melhor coisa que eu já tinha provado. A fome é realmente o melhor tempero. Enquanto eu comia, podia ouvir Khalil ao telefone. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que fazia as paredes parecerem mais finas. Aqui é o diretor Al-Rashid. Preciso das imagens de segurança dos portões 20 a 25. Carimbo de tempo das 14h30 às 16h00. Sim, imediatamente. Temos um menor que foi deliberadamente abandonado. Seus documentos foram roubados por um membro da família. Parei de mastigar. Abandonado deliberadamente. Ouvir outra pessoa dizer isso tornou a situação real de uma forma que não tinha sido antes. Meu irmão não apenas me deixou para trás. Ele havia planejado. 1 hora depois, vi a prova. Os colegas de Khalil puxaram as imagens de segurança. Eles encontraram o momento exato. Tiago abrindo minha mochila enquanto eu caminhava para o banheiro. Estendendo a mão, removendo meu passaporte e cartão de embarque com um pequeno sorriso deliberado. Ele os guardou em sua própria bolsa, fechou o zíper e se afastou como se nada tivesse acontecido. Em seguida, mostraram-me imagens do portão. Tiago sussurrando para minha mãe, o rosto dela se contorcendo de raiva. Ela assentiu, lábios apertados, e virou-se em direção à ponte de embarque. Ela não olhou para trás, nenhuma vez. Tiago a seguiu, e pouco antes de desaparecer pela porta, ele olhou de volta para o terminal. Ele estava sorrindo. A filmagem parecia um soco no peito. Eu sabia intelectualmente que eles haviam me deixado, mas ver aquilo, ver o sorriso de Tiago, ver a completa falta de hesitação de minha mãe, quebrou algo dentro de mim. Esta é uma evidência muito clara, disse Khalil, sentando-se à minha frente. Não há ambiguidade. Seu irmão roubou seus documentos de viagem e deliberadamente a separou de sua família. Sua mãe não verificou a história dele. Isso é abandono. Eu assenti, entorpecida. Agora, ele continuou. Preciso perguntar algo. Você mencionou um fundo de investimento. Seu irmão estava preocupado com dinheiro. Você sabe algo sobre o patrimônio do seu pai? Balancei a cabeça.
Minha mãe nunca falou sobre isso. Ela apenas dizia: papai deixou o suficiente para estarmos confortáveis. Eu presumi que isso significava a casa e coisas assim. Khalil ficou em silêncio por um momento. Às vezes, ele disse cuidadosamente, irmãos fazem coisas terríveis para proteger o que acreditam pertencer apenas a eles. Às vezes, pais deixam para trás mais do que casas e móveis. E às vezes esses segredos se tornam armas. Pensei em Tiago, no telefonema que ouvi. Ela não pode descobrir, assim que eu fizer 18 anos. Meu irmão faz 18 anos em 3 meses, eu disse lentamente. Ele estava falando sobre um fundo de investimento, algo que ele poderia acessar quando fizesse 18 anos. Khalil assentiu. Quando você voltar para casa, deve examinar os documentos do seu pai, fazer perguntas, descobrir o que ele deixou para trás e para quem. Você acha que isso é por causa de dinheiro? Eu acho, ele disse gentilmente, que as pessoas revelam seu verdadeiro caráter quando acreditam que ninguém está olhando. Seu irmão revelou o dele. A questão agora é o que você fará com esse conhecimento. Eu não tinha resposta. Eu tinha 14 anos, estava exausta, de coração partido e sentada em um escritório a milhares de quilômetros de casa. O que eu poderia fazer? Mas em algum lugar dentro de mim, uma pequena chama de raiva estava começando a arder. Não mais apenas tristeza, não mais apenas confusão. Raiva. Meu pai costumava me chamar de joia escondida. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. Escondida de quê? Escondida de quem? Agora, sentada naquele escritório do aeroporto, com o olhar firme de Khalil sobre mim, eu estava começando a entender. Meu pai havia visto algo. Ele soubera de alguma forma que eu precisaria de proteção contra minha própria família. E ele havia tentado, da maneira que pôde, me dar essa proteção. Eu só não a tinha encontrado ainda. O telefone de Khalil tocou. Ele atendeu, falou rapidamente em árabe, depois se virou para mim com uma nova expressão no rosto. O voo para Bangkok ainda está no ar, ele disse. Eles pousarão em aproximadamente 90 minutos. Eu entrei em contato com as autoridades na Tailândia e com a embaixada do EUA aqui em Dubai. Quando aquele avião pousar, sua mãe e seu irmão serão recebidos pela polícia. Meu estômago despencou. Polícia? Abandono de menor é um crime grave. Abandono internacional de menor com roubo de documentos é ainda mais grave. Ele fez uma pausa. Você tem uma escolha agora, Sofia. Você pode deixar isso para lá. Podemos providenciar para que você simplesmente volte para casa. E você pode fingir que isso nunca aconteceu. Ou, ele sorriu um pouco. Ou você pode assistir a justiça acontecer. E confie em mim quando digo que eles irão se arrepender do que fizeram. Pensei no rosto da minha mãe naquela filmagem de segurança. A maneira como ela nem hesitou. A maneira como ela não olhou para trás. Pensei no sorriso de Tiago. Eu quero assistir, eu disse. Khalil pegou o telefone e discou. Sua voz estava calma, mas carregava uma eletricidade que tornava o ar na sala carregado. Aqui é o diretor Al-Rashid. Preciso que você contate o escritório de coordenação da Polícia Internacional e a embaixada dos EUA imediatamente. Temos um caso confirmado de abandono de menor por uma família americana brasileira. A mãe e o irmão estão atualmente no voo Emirates 384 para Bangkok. Quero que as autoridades estejam esperando quando o avião pousar. Eles não devem deixar o aeroporto. Ele olhou para mim com um pequeno sorriso reconfortante. Agora, jovem senhorita, vamos falar sobre justiça. Se esta história está mantendo você na ponta da cadeira, por favor, curta e compartilhe. Seu apoio significa o mundo para mim e ajuda estas histórias a alcançar mais pessoas que precisam delas. De volta à história. Os 90 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. A rede de contatos de Khalil se moveu rapidamente. Em 30 minutos, várias agências estavam envolvidas no meu caso. A segurança da autoridade aeroportuária de Dubai havia documentado tudo com carimbos oficiais. A embaixada do EUA abriu um arquivo de caso de emergência para mim, uma menor brasileira americana abandonada. As autoridades tailandesas foram notificadas e começaram a coordenar com a polícia no aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok. Tudo estava sendo registrado. Imagens de segurança, depoimentos de testemunhas, reconstrução da linha do tempo, um rastro de papel que seria impossível negar. Uma oficial da embaixada, a senhora Patterson, ligou para falar comigo diretamente. Ela explicou o que minha mãe estava enfrentando. Abandonar um menor em um país estrangeiro é um incidente internacional grave, ela disse. Sua mãe pode enfrentar investigação tanto nos Emirados Árabes Unidos, quanto na Tailândia e no Brasil. Seu irmão, embora ainda seja menor, está perto o suficiente dos 18 anos
para que suas ações sejam escrutinadas muito seriamente. Eu ouvia atordoada. Investigação, incidente internacional. Eram palavras de dramas judiciais, não da minha vida real. A evidência é clara, continuou a Sra. Patterson. A filmagem de segurança mostra seu irmão removendo deliberadamente seus documentos. Não há ambiguidade. A questão agora é como você deseja prosseguir. Como eu queria prosseguir. Como se eu tivesse alguma ideia. Eu tinha 14 anos. Parte de mim ainda queria proteger minha mãe. 17 anos de condicionamento não desaparecem em poucas horas. Eu continuava pensando. Talvez ela não soubesse. Talvez Tiago a tenha enganado completamente. Mas então me lembrei da filmagem de segurança. A maneira como ela não hesitou. A maneira como ela não olhou para trás. E lembrei-me de todos os anos antes deste momento. Toda vez que ela acreditou em Tiago em vez de mim. A raiva que senti antes, aquela pequena chama, estava ficando mais forte. Não quente e selvagem, mas fria e constante. Enquanto eu esperava notícias de Bangkok, outra coisa aconteceu. Quando o avião pousou e as autoridades tailandesas detiveram Tiago e minha mãe, eles confiscaram o celular de Tiago como prova. Procedimento padrão em qualquer investigação envolvendo um menor. E quando examinaram suas mensagens, encontraram exatamente o que Khalil suspeitava. Mensagens de texto para sua namorada, abrangendo 3 semanas antes de nossa viagem. Tiago não agiu por impulso. Ele estava planejando isso há quase um mês. Uma mensagem dizia: a viagem é perfeita. Eu me livro dela em Dubai, e a mamãe terá que escolher um lado. Ela sempre me escolhe. Outra: assim que a Sofia sair de cena, eu convenço a mamãe sobre o dinheiro. Ela confia totalmente em mim. E a mais condenatória, enviada apenas 2 dias antes de partirmos. Quando eu fizer 18 anos, aquele fundo de investimento é meu. Sofia nem sabe que existe. E se ela fugir em Dubai, ela não terá status para reivindicar sua parte. Problema resolvido. Quando Khalil leu essas mensagens para mim, senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Tiago não era apenas cruel. Ele era calculista. Ele me via como um obstáculo para o dinheiro que eu nem sabia que existia. O que teria acontecido comigo se Khalil não tivesse me encontrado? A Sra. Patterson me ajudou a entender o que Tiago estava protegendo. Meu pai, antes de morrer, havia estabelecido um fundo para nós dois. O valor total era de R. Arimar Tandori, M. Aimainisiaran. Eleval, Eching. Abomi. O. Bunahamisir Nostoraro, Irambianos, El Pos, El Gozanberia. A. Esquatrene. D. Arconimolade. Isi. Jonamen. Arre. Ise. Expront. Asise. Areburimerias anareburimerias. Y. Astari esconda. Delastónima. Ailam. Oram. V. Igrasto. Difurma. Anveros y armaguera. Isuna. Deristadam, esunadam sarit. Deseman, edamidal minavera. Osebianar. Ai. Aifin. Ge. Obringadartinomira. Paregosadanisia. Wond. Viru. Amariman. Elevi. Usema. Enisamintu. Isama. I. Siborenica. Kim. Andelamosno. Delamosno. Inaserudes. Genis budun y plarolis. Nastiri. Anno. Basi. Anno tartarima. Enen. Beniso. Iven cortines ambrend. Istramasenille. Aimin pesu. Avesadukua. Ai. Imparestari. Gi. Obi. Sartimenta. Are. Estu. 2000. O. El. Esdereais. Dividido igualmente. A metade de Tiago, R. 1 milhão, estaria acessível quando ele completasse 18 anos. Minha metade, R. 1 milhão, foi estruturada de forma diferente. Papai a vinculou a despesas educacionais até eu completar 25 anos. Eu não poderia tocar no principal, mas pagaria a faculdade, pós-graduação, qualquer programa de treinamento que eu quisesse. Estava protegida. Tiago estava tentando há meses convencer minha mãe a consolidar os fundos. Seu argumento, de acordo com os textos, era que eu era irresponsável e desperdiçaria o dinheiro em coisas estúpidas de arte. Se eu fugisse em Dubai, se causasse um incidente internacional que me fizesse parecer instável e problemática, seria muito mais fácil convencer um juiz de que eu não poderia ser confiável com minha própria herança. Meu irmão tentou roubar meu futuro, e quase conseguiu. Durante um momento de silêncio,
Khalil sentou-se à minha frente. Aisha havia trazido chá, doce, perfumado. Eu já vi a ganância familiar antes, disse Khalil. Em meu trabalho, em meu país, em todos os países. O dinheiro revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. Ele não as muda, ele simplesmente mostra quem elas sempre foram. Eu assenti, olhando para o meu chá. Mas eu também vi outra coisa. Ele continuou. Seu pai a amava muito. Eu levantei a cabeça. Como o senhor sabe? Porque ele estruturou sua herança com proteção. Ele se certificou de que ninguém pudesse tirá-la de você. Nem sua mãe, nem seu irmão, ninguém. Os olhos de Khalil eram gentis. Ele viu algo se aproximando. Ele não podia nomear, talvez, mas sentiu. E tentou proteger sua filha além túmulo. Minha garganta apertou. Pensei em meu pai. Ele costumava me chamar de joia escondida. Agora, eu entendia. Escondida de Tiago. Escondida do favoritismo de minha mãe. Escondida da dinâmica familiar que meu pai podia ver se formando. Ele sabia. Ele sempre soube. Seu pai acreditava em você, disse Khalil. Agora você deve acreditar em si mesma. O telão na parede se acendeu. Uma transmissão ao vivo do aeroporto de Bangkok. Portão de desembarque. Oficiais uniformizados esperando. Uma mulher americana, representante da embaixada, estava com eles. Khalil checou o relógio. O avião pousou. Os passageiros começarão a desembarcar em 4 minutos. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Em 4 minutos, minha mãe aprenderia que seu sol dourado era feito de algo muito menos precioso que ouro. Eu me inclinei e assisti à tela, esperando por 2 rostos familiares. Minha mãe emergiu primeiro, ajeitando sua bolsa, olhando ao redor do terminal com a expressão ligeiramente atordoada de alguém que acabou de cruzar múltiplos fusos horários. Ela parecia uma mulher de férias, pronta para se divertir. Tiago a seguiu logo atrás, rindo de algo em seu telefone. Rindo, sem uma única preocupação no mundo, nem um único pensamento sobre a irmã que ele havia abandonado 12 horas atrás. 2 policiais tailandeses e a representante da embaixada do ZEUA se aproximaram deles calmamente. Assisti ao rosto de minha mãe mudar. Primeiro confusão, depois preocupação, depois o início do medo real. A mulher da embaixada falou primeiro. Ela estava explicando a situação, dizendo a Regina Lacerda que sua filha havia sido encontrada abandonada no aeroporto internacional de Dubai, que as autoridades haviam sido contatadas, que aquilo era agora um incidente internacional oficial. O primeiro instinto de minha mãe foi a defesa. Eu podia ver a boca dela se movendo rapidamente. Mesmo sem som, eu sabia o que ela estava dizendo. Deve haver um engano. Ela queria ficar. Ela estava fazendo uma cena. Tiago estava ao lado dela, balançando a cabeça, bancando o irmão mais velho preocupado. Ela sempre foi dramática. Ela provavelmente fez isso para chamar a atenção. Você sabe como ela é. O oficial tailandês pegou um tablet e apertou play. Assisti minha mãe assistir à filmagem de segurança. Assisti a ver seu filho abrindo minha mochila enquanto eu me afastava, confiando nele. Assisti a ver ele remover meu passaporte, com aquele pequeno sorriso deliberado. Assisti a ver ele guardar o documento em sua própria bolsa, como se não fosse nada. A cor sumiu do rosto dela, de rosa corado para pálido, para completamente, totalmente branco. Tiago tentou falar. Eu podia vê-lo gesticular, a boca se movendo rapidamente, provavelmente dizendo que era apenas uma pegadinha, apenas uma piada. O oficial deslizou para a próxima tela. As mensagens de texto de Tiago para a namorada. Minha mãe leu as palavras que seu filho havia escrito. Assim que a Sofia sair de cena, eu convenço a mamãe sobre o dinheiro. Aquele fundo de investimento é meu. A mão de Regina Lacerda foi para a boca. Seu corpo inteiro pareceu desmoronar. A máscara de Tiago finalmente caiu. Eu tinha visto meu irmão sair de problemas a vida inteira. Professores, vizinhos, nossa mãe. Todos caíam no seu sorriso. Mas você não consegue sair de evidências com charme. Você não consegue sorrir para uma câmera de segurança e fazê-la desgravar o que foi registrado. Você não consegue explicar mensagens de texto escritas com suas próprias palavras. O rosto de Tiago passou de confiante a confuso e a assustado em cerca de 30 segundos. Ele tentou se afastar, mas os oficiais já estavam de cada lado dele. Eu pensei que sentiria satisfação assistindo àquele triunfo. Em vez disso, senti-me apenas cansada, triste e aliviada, por finalmente ter acabado. A representante da embaixada ergueu um tablet, e de repente eu estava olhando para o rosto de minha mãe em uma chamada de vídeo. Ela podia me ver. Eu podia ver lá. Ela parecia destruída, rímel escorrendo pelo rosto, olhos vermelhos e inchados. Mais velha do que eu jamais a tinha visto. Sofia. A voz dela falhou. Meu bebê. Me desculpe. Eu não sabia.
Tiago me disse. Ele disse que você queria. A senhora não checou. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A senhora não me procurou no banheiro para perguntar o que aconteceu. A senhora apenas acreditou nele. Eu sei. E sinto muito. A senhora sempre acredita nele. A vida inteira a senhora o escolheu em vez de mim. Todas as vezes. Eu não estava gritando. Eu não estava chorando. Eu estava apenas declarando fatos. O papai nunca teria me deixado, eu disse calmamente. Ele sabia. Ele sempre soube o que o Tiago era. É por isso que ele protegeu minha herança. Porque ele sabia que a senhora não o faria. Minha mãe estremeceu. Eu cansei, eu disse. Eu cansei de ser invisível. Eu cansei de ser a que não importa. A representante da embaixada pegou o tablet de volta gentilmente. A ligação terminou. As consequências legais foram anunciadas na hora seguinte. Tiago seria detido e devolvido ao Brasil sob escolta. Seu caso seria revisado por autoridades juvenis por roubo e perigo à vida de menor. Minha mãe enfrentou possíveis acusações, mas dado que ela não sabia do plano completo de Tiago, e dada a minha disposição em cooperar com as autoridades, ela provavelmente receberia uma advertência formal e aconselhamento familiar obrigatório, em vez de processo. A situação do fundo de investimento seria revista. Minha herança estava segura, protegida por documentação legal. E Tiago? Ele havia apostado tudo em seu futuro atlético. Bolsa de estudos para futebol na Divisão 1, sonhos de se profissionalizar. Essa bolsa exigia uma ficha limpa. Este incidente, documentado, investigado, internacionalmente coordenado, o seguiria. Mesmo que as acusações fossem reduzidas, o registro existiria. Karma, ao que parece, tem um timing excelente. Antes de eu deixar o escritório, Khalil organizou meu retorno para casa. A embaixada do EUA havia emitido documentos de viagem de emergência. A Emirates me colocou na primeira classe. Khalil me entregou seu cartão de visita. Se você precisar de algo, ele disse, qualquer coisa, você liga para este número. Sempre me encontrará. Por quê? Perguntei. Por que o senhor me ajudou? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque você me lembrou de Fátima, minha filha. Ela era gentil como você, quieta como você, desconsiderada como você. Ele fez uma pausa. Ela teria querido que eu ajudasse alguém que precisava. E você precisava. Eu o abracei. Foi provavelmente inapropriado. Mas naquele momento, ele parecia mais família do que qualquer um que compartilhava meu sangue. Você é mais forte do que sabe, Sofia, disse Khalil. Seu pai estava certo. Você é uma joia escondida. Mas não ficará escondida por muito tempo. O voo de primeira classe de Dubai para São Paulo foi de 18 horas de luxo surreal. Quando pousamos, minha avó, vovó Elsa, estava esperando. Ela parecia mais velha, mas seu abraço era exatamente o mesmo. Forte e quente, cheirando a lavanda e livros antigos. Eu estou com você, ela disse. Você está segura agora, querida. Eu estou com você. Ela me levou para a casa dela, no interior, não de volta para o apartamento da minha mãe em São Paulo. Isso foi deliberado. Eu não estava pronta para encarar minha mãe. Minha mãe havia retornado imediatamente da Tailândia. Suas férias acabaram antes de começar. Ela estava enfrentando aconselhamentos e entrevistas legais, e os destroços de uma família que ela ajudou a destruir por meio da cegueira voluntária. Uma semana depois que voltei, minha mãe veio me ver. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Olhos vazios, mãos trêmulas, no lugar da administradora hospitalar polida, havia uma mulher que finalmente havia sido forçada a ver a verdade. Ela não deu desculpas. Ela apenas sentou-se à minha frente na cozinha de vovó Elsa e disse: Eu falhei com você. Não sei como consertar, mas quero tentar, se você me permitir. Eu a observei por um longo tempo. Esta mulher que havia escolhido meu irmão por tanto tempo. Mas também esta mulher que havia trabalhado turnos duplos para nos sustentar. Eu não sei se consigo perdoá-la, eu disse honestamente. Ainda não. Talvez nunca. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, eu continuei, estou disposta a tentar, se a senhora realmente fizer o trabalho. Terapia, honestidade, mudança real, não apenas pedir desculpas e esperar que tudo volte ao normal. Eu farei, ela sussurrou. Eu prometo. Eu farei. Não era perdão, mas era um começo. O destino de Tiago foi mais simples. Liberdade condicional até os 21 anos, aconselhamento obrigatório para comportamento manipulador e uma nota permanente em seu registro que o desqualificou de sua bolsa de estudos de futebol. Ele acabou morando com vovó Elsa também, mas separado de mim. Ele estava trabalhando como assistente de mecânico em uma oficina automotiva. Trabalho honesto, humilde,
longe de seus sonhos de quarterback, mas talvez exatamente o que ele precisava. Eu não sinto satisfação por sua queda. Eu sinto um alívio silencioso, por ele não poder mais me machucar. 2 semanas depois que voltei de Dubai, vovó Elsa me sentou com uma caixa de documentos do meu pai. Eu estava guardando isso para você, ela disse. Esperando até que você fosse mais velha, até que fosse a hora. Dentro, encontrei tudo. A papelada do fundo, extratos bancários e, no fundo, uma carta na caligrafia do meu pai, datada de uma semana antes de ele morrer. Ele a escreveu para mim. Ele sabia, mesmo naquela época, que algo estava errado em nossa família. Ele tinha visto o comportamento de Tiago, a manipulação. Ele havia estruturado minha herança com proteção extra, trancada onde ninguém poderia tocar até que eu tivesse 25 anos. A carta terminava com palavras que eu nunca esquecerei. Sofia, minha joia escondida, você enfrentará tempestades nesta família, mas você foi construída para resistir a elas. Seja paciente, seja forte, e saiba que seu pai te amou mais do que as palavras podem dizer. Eu acredito em você. Com amor, papai. A herança total, quando finalmente acessei aos 25, era de R$ 3 milhões. O suficiente para mudar minha vida completamente. Eu a usei com sabedoria. Comecei meu negócio de importação e exportação, especializando-me em produtos artesanais do Oriente Médio, porque às vezes, o universo tem senso de humor. Construí algo real e bem-sucedido, e inteiramente meu. Mantive contato com Khalil. Ele compareceu à minha formatura na faculdade, de pé na última fila, enxugando os olhos. Todos os anos, no aniversário do incidente em Dubai, eu lhe envio flores. Ele me envia livros sobre encontrar sua força em tempos sombrios. Meu relacionamento com minha mãe se curou lentamente, com limites claros e conversas honestas que às vezes doíam, mas sempre ajudavam. Não somos melhores amigas. Provavelmente nunca seremos. Mas somos reais uma com a outra agora, e isso é mais do que jamais tivemos antes. Se você já se sentiu invisível ou desvalorizado em sua própria família, saiba que às vezes, a rejeição que você sofre é a maior proteção que você pode receber. Não espere pela permissão deles para brilhar. Comece hoje a construir o futuro que o seu eu mais forte merece. Você é a joia escondida, não se deixe apagar.